Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora entrando no nosso capítulo 10 do Evangelho de João, nós encontramos o tema Jesus, o Bom Pastor. Bom, então o que nós temos por aqui? Seria uma continuação, né, lá do capítulo 9, quando Jesus ele estava falando com aqueles fariseus, né, que discutindo sobre a cegueira espiritual, né, sobre aquele que não que é cego, né? Ele faz enxergar, e aquele que diz que vê, ele faz não ver, ou seja, não enxergar, sobre a humildade espiritual, intelectual, como nós vimos da última vez. Bom, então Jesus ainda estava lá em Jerusalém, né, falando com aquelas pessoas, e algumas coisas para poder facilitar o nosso entendimento, algumas traduções, né? Aprisco significa curral e salteador seria assaltante. Bom, aqui nesse capítulo, Jesus diz que eu sou a porta das ovelhas e eu sou o bom pastor. Lembrando que esse é mais um das séries do Eu Sou que Jesus fala, né? Porque Jesus já tinha falado antes, eu sou o pão da vida. Depois disso, eu sou a luz do mundo. Agora, o terceiro é eu sou a porta das ovelhas. O quarto, eu sou o bom pastor. Nós temos 7 eu sou no livro e nós chegamos no quarto agora. Bom, na verdade, nesse capítulo nós vamos ver o terceiro e o quarto, né? Antes da gente iniciar a leitura do nosso capítulo, vou só resumir para vocês o que seria o bom pastor. O que seria o bom pastor segundo Jesus? Jesus dá 4 motivos, né, para ser um bom pastor. Jesus diz que o bom pastor, que ele é um bom pastor, né, porque comprou as ovelhas com o preço do seu sangue. Ou seja, ele é um bom pastor porque ele dá a vida por elas, dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é o dono delas, por ele ser o verdadeiro pastor, por ser o dono delas, porque comprou com o preço do seu sangue. Ele é diferente do mercenário, né? Mais para frente eu vou explicar isso, então vou só ler para vocês o que é dito aqui no capítulo 11 e o 13, do 11 ao 13 e o versículo 15 também. O versículo 11 diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Bom, então é exatamente isso. O mercenário foge porque ele não é o verdadeiro pastor. Porque tem aquele pastor, né, da época de Jesus, que ele pastoreava suas próprias ovelhas, porém tinha aqueles pastores contratados, que Jesus chama aqui, que pode ser aquele mercenário, aquele que ganha dinheiro para cuidar das ovelhas dos outros, porém as ovelhas não são dele, então não vai cuidar provavelmente com aquele mesmo interesse que uma pessoa que é dono das ovelhas cuidaria, né? O versículo 15 ainda diz: Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Bom, então o primeiro motivo é esse, que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, porque ele é o dono delas. Segundo motivo, é bom pastor porque ele tem um bom relacionamento com as suas ovelhas. Ele as conhece e elas conhecem a sua voz. Bom, isso nós vemos um atrito entre a palavra de Deus e a mentira. Por quê? Eu vou ler aqui para vocês no versículo 4 e 5, depois do versículo 14. Versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Então, tá vendo? A ovelha reconhece a voz do seu pastor, né? Então, no versículo 5 diz: Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. E o versículo 14: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Bom, então o bom pastor ele conhece, né, o verdadeiro pastor das ovelhas, ele conhece a luta das ovelhas, seus pensamentos, seus temores, as suas necessidades, ele tem um profundo relacionamento com elas. Bom, isso é fundamental para a gente saber, né, porque a verdadeira ovelha de Cristo, ela reconhece quando é a palavra de Cristo, quando é a palavra de Deus, quando é um profeta e quando é um falso profeta, porque ela consegue reconhecer a voz de Cristo quando ele que fala.
e quando não é ele. Bom, então assim nós conseguimos conhecer, segundo o que Jesus falou, né, que pelos frutos os conhecereis e comparar com Cristo. Porque aí que está a diferença entre a palavra de Deus e a mentira. Bom, então esse é o segundo motivo. O bom pastor tem um relacionamento bom com as suas ovelhas porque elas o conhecem e ele o conhece profundamente. O terceiro motivo é que o bom pastor guia e protege as suas ovelhas. Ele é a porta. Né? No versículo 4 também diz, né? Depois de fazer sair todas elas, as que lhe pertencem, vai adiante delas. Então, ele cuida de todas elas, como a gente já viu, e vai adiante delas, né? Vai guiando, né? Essas ovelhas, vai guiando à frente delas, protegendo, guiando e protegendo, né? E elas o seguem porque reconhecem sua voz. Bom, no versículo 7, Jesus disse: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então, ele é o caminho, ele vai guiar, vai servir para proteger as ovelhas do mau caminho. Bom, no versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Bom, então aqui mais uma vez nós vemos que ele é a porta, então ele vai servir para guiar a ovelha, para indicar o caminho certo, e quem entrar vai sair também e vai achar boa pastagem. Então esse é o terceiro motivo, que o bom pastor guia e protege as suas ovelhas. O quarto motivo é que o bom pastor porque dá às suas ovelhas a vida eterna, e ninguém as arrebata de suas mãos. Então, ele oferece a segurança às suas ovelhas de salvação. No versículo 9 nós encontramos que Jesus disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então nós vemos que a salvação é através de Jesus. Então, versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Bom, então Jesus aqui mais uma vez falou que ele veio para dar a vida eterna, né? Não só a vida eterna, mas como também a verdadeira vida aqui na terra também. A verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Bom, aqui nós encontramos também no versículo 28 que Jesus fala que ele dá vida para as suas ovelhas e ninguém as arrebata de suas mãos. Bom, então nós já vimos essa parte sobre os 4 motivos para ser um bom pastor. Nós aprendemos também no início desse capítulo, nós vamos ver que Jesus, ele diz que é a porta das ovelhas. Nós temos 3 aprendizados sobre isso. Que por Jesus ser a porta... Antes de explicar esses aprendizados, vou explicar para vocês como que funciona, né, essa situação em relação a um pastor e ovelha. Bom, na verdade, o pastor, né, ele é aquele que protege a ovelha e a salva, porque ele leva elas para pastar, dá alimentação durante o dia, e durante a tardezinha durante a tardinha, né, durante a tardinha ele leva as ovelhas para seu aprisco, para seu curral, para que proteja dos predadores e dos ladrões. Então, com isso, ele diz assim para você: venha, venha, salve-se, entre, salve-se dos perigos deste mundo, né? Esteja seguro vindo até mim, tenha a vida eterna. Então, a primeira coisa que faz o pastor, ele salva as ovelhas do perigo e, e as protege. O segundo, o segundo aprendizado sobre Jesus ser a porta das ovelhas, nós vemos também que Jesus dá verdadeira liberdade, né? Porque é dito, né, que as ovelhas entram e saem e encontram verde pastagem. O que seria esse entra e sai? Porque as ovelhas entram e saem no aprisco pela ordem do pastor, mas não é porque elas são obrigadas, é porque elas reconhecem o seu pastor e sabem que ele cuida delas. Então, eles seguem por livre e espontânea vontade, não de forma obrigada, mas sim porque elas são livres para escolher o que é o melhor para elas. Da mesma forma, as ovelhas têm a verdadeira liberdade, não a falsa liberdade, porque elas têm a escolha de dizer não ao perigo. Elas escolhem dizer não ao perigo do mundo, porque as ovelhas poderiam, não vou querer ficar preso aqui não,
eu vou querer ficar fora, mas ela estaria exposta ao perigo do mundo, ao perigo dos predadores, ao perigo dos ladrões. Mas não, ela escolhe dizer não aos perigos do mundo, da mesma forma que nós renunciamos à nossa falsa liberdade e nos protegemos dos males e do pecado do mundo. A terceira coisa, né, como a gente vai ver, é que Jesus é a porta das ovelhas. Nós aprendemos que Jesus dá a provisão por ser a porta, porque, como foi falado, o pastor, ele leva de manhã, né, as ovelhas para verdes pastagens, como nós vemos no Salmos 23, me leva a pastagens verdejantes, né, e a águas tranquilas. Então, o pastor ele conduz a ovelha aos melhores locais que ela provavelmente não encontraria sozinha, os melhores locais. Então, ele guia ela para boas pastagens, diferente do diabo que guia para pastagens falsas, pastagens que aparentam ser boas, mas não são. Então, nós encontramos esses três motivos três aprendizados, né, sobre a porta das ovelhas. Então, agora, vou começar a leitura dessa parte do capítulo 10, para que a gente possa ter agora o estudo do texto mesmo. Bom, o que nós vemos aqui no primeiro versículo. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então Jesus já disse que aquele que é ladrão e salteador, ladrão e assaltante, ele não vai entrar pela porta. Ele vai buscar burlar o caminho, porque o porteiro não abre a porta para ele. Ele vai procurar um lugar de atacar, né? De poder roubar a ovelha, matar. Então ele vai procurar um outro caminho. Ele vai entrar por qualquer outro lugar, né? Só por outra parte, sem ser a porta. Mas, né? Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Bom, Jesus, ele é educado, né? Ele bate a porta, ele vai para o caminho certo. Da mesma forma que nós devemos nos guiar sempre em Jesus. Jesus deve ser o foco, o caminho verdadeiro. Então, o pastor, ele vai entrar pela porta. A pessoa que é o pastor de verdade, ele segue o caminho de Cristo. Aquele que é o falso profeta, em algum momento, ele se desvia, ele pode até parecer ser um pastor, mas ele vai se guiar por um outro caminho e vai subir pelo lado errado. Em algum momento ele não vai aparentar ser Cristo. Pelas ações dele, como Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Então, aquele que, porém, entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, aquele que entra pelo verdadeiro caminho, que é Cristo. Para este o porteiro abre, ou seja, o porteiro abre a porta para o pastor, porque ele sabe que ele é o dono das ovelhas, né? E as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Bom, algo que eu esqueci de falar aqui sobre o aprisco do vilarejo. Bom, Jesus aqui nessa parábola ele fala de dois tipos de apriscos. Existiam aqueles apriscos que ficavam mais na região tipo, urbanizada, mas existiam aqueles que ficavam em regiões mais afastadas. Primeiramente aqui nessa parte eu vou falar sobre os que ficavam mais nos vilarejos, nas regiões mais urbanizadas, nas cidades. Bom, nas cidades geralmente tinham alguns apriscos que eram públicos e as ovelhas elas ficavam nesse curral público todas misturadas de vários pastores, de donos de várias ovelhas, né? Ou às vezes pastores que cuidavam de outras ovelhas, de outras pessoas, deixavam essas ovelhas nesse curral, né? Para que elas ficassem lá e ficassem protegidas naquele local. Mas lembrando que era um local bem construído, né? E tinha uma porta de ferro em que ficava um porteiro lá tomando conta e ele só abria para os pastores verdadeiros. E interessante, né? Que as ovelhas elas reconhecem a voz do seu pastor. Elas reconhecem, né? Dessa forma. Então, quando um pastor chamava, aquelas ovelhas que pertenciam àquele pastor, elas saíam e iam em direção a ele. Bom, então é isso que Jesus estava falando, que quando o porteiro abre a porta para esse pastor, e as ovelhas, elas ouvem a sua voz e elas reconhecem, né? Ele chama pelo seu nome e as conduz para fora. Então, ele leva para fora para poder levar para pastar, né? Então, depois de fazer
sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Então, depois disso, ele ainda vai adiante delas, né? Ou seja, para quê? Para que ele fosse guiando as ovelhas, guiando para onde elas devem ir e as protegendo. Então elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Então vai guiando, protegendo e tudo isso porque eles têm um relacionamento. Outra coisa, como fala, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Essas ovelhas não vão seguir o estranho porque antes elas vão fugir do estranho. Porque elas não conhecem a voz do estranho, ela conhece apenas a voz do pastor. Então ela não vai querer seguir aquele em que ela não tem relacionamento, em quem ela não acredita. Vamos lá. Jesus disse. Então aqui a gente já viu algo que a gente já tinha visto sobre o bom pastor, né? Relacionamento. A gente vai ver as outras partes mais à frente também. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Mas para que eles pudessem entender, Jesus disse, né, que estava ficando meio confuso para eles essa história, essa parábola. Jesus disse, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Por quê? Porque ele guia as ovelhas, ele é o caminho para que as ovelhas passem, o único caminho. E ele guia e vai proteger, porque quando as ovelhas passam pela porta durante a noite, elas vão para se proteger. A partir desse momento, Jesus afirma que ele é a porta. Ele está se referindo ao segundo tipo de aprisco que eu tinha falado anteriormente, que é o aprisco nas montanhas. O aprisco nas montanhas é porque muitas vezes, principalmente durante os tempos de mais calor, os pastores cuidavam de suas ovelhas fora desses apriscos públicos, em regiões mais afastadas, digamos assim, em montanhas, em que eles construíam os apriscos e com materiais de pedra. E eles mesmos deitavam na saída e entrada, né, desse aprisco, eles serviam de porta para essas ovelhas, para que pudessem proteger essas ovelhas e não deixá-las também e poder controlar essa saída e entrada das ovelhas, servindo de porta. Então Jesus estava dizendo que ele é esse pastor que se coloca como porta para a proteção das suas ovelhas, para controle de suas ovelhas, para que elas tenham o melhor. Bom, então Jesus disse: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ele falou que os que vieram antes dele nunca foram messias, né? Eram ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Não lhes deram ouvido. Porque não eram o pastor delas, não era o Jesus. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, Jesus disse que a porta, ele falou que se alguém entrar por mim, será salvo. Então, lembrando que a porta tem a ver com guiar e proteger, e ele falou que quem entra por ele é salvo, ou seja, tem acesso à salvação, à vida eterna. E ainda diz, né, que entrará e sairá e achará pastagem. É aquilo que eu falei da verdadeira liberdade e ainda a provisão, a boas pastagens. Então, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus disse, né, que esse ladrão, se referindo ao diabo, né, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então, isso é que o ladrão vem fazer: roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. No caso, a vida eterna, a verdadeira paz aqui na terra também, a verdadeira felicidade aqui na terra. Então, além da vida eterna, ter a vida com paz e felicidade aqui, porque Ele é a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. Bom, o que agora outra parte que a gente viu lá no início também sobre, então a gente já viu, né, que o verdadeiro pastor, o bom pastor, né, ele guia, protege, dá a salvação, ele tem um relacionamento. E agora a gente vai ver Jesus falando que o bom pastor, né, ele dá a vida pelas ovelhas, né? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, que no caso seria o predador das ovelhas, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata, ou seja, as pega
e as dispersa porque elas ficam com medo e elas vão se dispersando e se espalhando também. O mercenário foge. Por que mercenário? E não tem cuidado com as ovelhas. Se Jesus estava falando que ele é o verdadeiro, ele é o bom pastor, porque ele é o verdadeiro dono. O pastor que é o dono das ovelhas, ele tem muito mais cuidado, né? Porque as ovelhas são dele, ele se preocupa muito com aquelas ovelhas. Mas o pastor mercenário, aquele que ganha dinheiro para cuidar daquelas ovelhas, na época de Jesus, né, como estava se referindo, aqueles pastores que eram pastores por profissão de cuidar de outras pessoas, provavelmente, por não ser ovelha dele, ele ia valorizar mais a vida dele do que, do que as ovelhas de um terceiro, né? Então, é isso que Jesus estava falando. Por ele ser o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não, o mercenário foge. Mas vamos lá, Jesus disse: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E Jesus, mais uma vez, falando sobre esse relacionamento entre ovelha e pastor. E ele ainda bota isso numa intimidade alta, um nível de intimidade, que ele diz que esse conhecimento do pastor e ovelha é a mesma intimidade que ele e o Pai. Porque assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Então ele comparou essa intimidade da ovelha com o pastor, na intimidade dele com o Pai. Ele disse, né, ainda, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus ainda diz algo que é interessante, né? Ele diz: ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Ou seja, que ovelhas são essas, né? São ovelhas não israelitas. As ovelhas que não eram judias, não eram de Israel. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, a salvação para todos, um só rebanho, uma só igreja, um só pastor, Cristo. Então, Jesus estava demonstrando aqui o direito de salvação a todos, que faria através da sua morte. Então, era isso, a salvação para todos. Bom, por isso o Pai me ama. Jesus diz que o Pai ama porque ele dá a vida para a reassumir. Ou seja, deu a vida, né, para dar vida a muitos. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Porque se Jesus não quisesse, ele não se entregaria, né? Ninguém estava matando ele que se entregou, né? Porque ele espontaneamente quis, por obediência ao Pai e por amor a nós. Tem autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Bom, pessoal, aqui então a gente acaba mais um vídeo, agora do capítulo 10. Então vamos para o próximo. Valeu!